Olá, olá, bem-vindo ao terceiro vídeo sobre orações subordinadas e pronomes relativos em inglês. Esse terceiro vídeo vai falar sobre as coisas mais trabalhosas, os detalhes mais sacanas desse assunto e que viram as maiores pegadinhas em vestibulares em todo o país. São detalhes, são coisas bem escrotas, mas que em tese não são complicadas. Basta ficar atento às regrinhas, perfeito? Então vamos nessa. A primeira delas é sobre o uso de who e de whom, que seria que ou então quem para pessoas. Tá? O uso de who e de whom não depende da sentença ser defining ou non-defining. Aqui não faz a menor diferença. Mas só para você saber, na sua tela, as três orações são defining clauses. Como que eu sei disso? Ora, simples, não tem vírgulas. Lembra? A classificação de defining ou de non-defining clause é feita em cima da pontuação. Como aqui não há vírgulas, as três são defining clauses. Mas vou falar isso mais uma vez. Para usar who ou whom, isso não faz a menor diferença. Aqui a questão é outra. E seria qual? Esta pessoa a quem este quem se refere na oração subordinada é sujeito ou não. E lembra? Quem é aqui a oração subordinada? É aquela que se inicia no pronome relativo. Então, no teu primeiro exemplo, a subordinada seria who ou whom robbed the bank last year. No segundo e no terceiro exemplos, quem é a sua subordinada? Who ou whom he had dinner with last night. Tá? Não vai ser o that is the man ou that is the woman. O teu foco de atenção está na subordinada, naquela oração que se inicia com o pronome relativo. Tudo bem? Então, seguindo. Passo 1 seria o que, então? Identificar quem é esta pessoa a quem o pronome se refere. E aí é simples, é regra. E ela fala o seguinte: a pessoa a quem esse pronome se refere está sempre antes do pronome relativo. Então, o passo 1 está bastante simples. Na tua sentença 1, who ou whom refere-se a the man. Na tua sentença 2, who ou whom refere-se a the woman. E na tua sentença 3, who ou whom refere-se a the woman. É sempre assim. O pronome relativo refere-se a quem ou a o que estiver antes dele. Combinado? Então, o passo 1 está feito. Você tem que identificar quem é esta pessoa a quem este quem se refere. Então, agora vamos para a primeira sentença. Essa pessoa seria the man. Agora, pensa neste the man. Veja se na oração subordinada, se no who robbed the bank last year, esse the man é sujeito ou é objeto. Ora, ele é sujeito, não é? Porque foi este homem que roubou o banco. Então, na sentença 1, isso já está feito. A pessoa a quem este quem se refere, que no caso é the man, é sujeito na subordinada. Afinal, foi este the man que roubou o banco. Agora, vamos para a regra. A regra diz o seguinte: quando o quem se refere ao sujeito da oração subordinada, eu vou usar apenas who, porque who é o quem para o sujeito. Então, na sua frase 1, ficaria assim: that is the man who robbed the bank last year. Whom não pode ser usado. É apenas o primeiro, é apenas who. Agora, vamos para a segunda sentença. Este quem refere-se a the woman. E the woman na oração subordinada não vai ser sujeito, vai ser objeto. Olha para a oração subordinada, que é who or whom he had dinner with last night. Ele quem jantou com ela. Então, ele é sujeito e ela objeto. Então, note que na segunda oração, the woman vai ser objeto na subordinada. Agora, vamos para a regra. Quando esta pessoa a quem o quem se refere for objeto da oração subordinada, os dois estão corretos. Então, na segunda sentença, eu posso usar tanto who como whom. Qual que é a diferença aqui? Com whom fica bastante mais formal. Por isso que você vê muito pouco sendo utilizado por aí. Então, regra. Na primeira sentença, a pessoa é sujeito na subordinada apenas who. Na segunda sentença, a pessoa vai ser objeto na subordinada, os dois estão corretos.
Agora, vamos para a terceira sentença? Já nota-se logo de cara que é quase igual à frase 2. Então, the woman, de novo aqui, vai ser objeto na subordinada. Porque, mais uma vez, foi ele quem jantou com ela, certo? Mas aqui tem uma diferença. Perceba que antes deste quem, antes de who ou whom, há uma preposição. E aí vem outra regra. Após preposições, apenas whom. Então seria with whom, about whom, to whom, for whom e por aí vai, certo? Agora, as mesmas sentenças com cores para ficar bastante mais fácil. Já está na sua tela. Aqui está feito de que forma? O sujeito em vermelho, o objeto em azul. Então, note que na primeira sentença, the man é de fato o sujeito, porque é ele quem rouba aquele banco, e por isso apenas who e não whom, porque who é quem para o sujeito. Na segunda sentença, é ele quem é sujeito, porque é ele quem janta com ela. Ela então vai ser objeto, e como não há preposição antes deste quem, os dois estão corretos. Já na terceira sentença, mais uma vez, foi ele quem jantou com ela. Ela vai ser objeto aqui mais uma vez, só que há uma preposição, que aqui está nessa cor meio alaranjada. Então, após preposições, apenas whom e não who. Eu vou te falar isso de novo. No uso de who ou whom não faz a menor diferença ser defining ou ser non-defining clause, e sim se esta pessoa é sujeito ou não na oração subordinada. Perceba, a regra é simples. A questão é muita informaçãozinha pequena para ser memorizada, mas regra por regra, sem grandes apuros, vai? Vamos seguir? E quando que eu vou usar that? That, primeira coisa, vai ser aquele que de uso mais amplo. A pessoa que chegou, o carro que comprei. Então, note que eu usei para pessoa e para objetos também. Certo? The person that arrived, the car that I bought. Certo? Agora, há pré-requisitos para que você use o that no lugar de who, de whom ou de which, que seria para objetos. E estão aqui em amarelo. Quais são os dois pré-requisitos? Primeiro, tem que ser uma defining clause. Agora sim vai entrar a classificação. Lembra? Defining clause não tem vírgula, certo? Então, não pode ter vírgulas. E segundo, não pode ter uma preposição antes desse that. Então, se a sentença base traz um who, traz um whom, traz um which, e não há nem preposições antes e nem vírgula antes, aliás, antes eu falo assim, colado no negócio, tá? Se não tem ali colado juntinho antes, nem preposição, nem vírgula, eu posso trocar who, whom, which por that. Não fica mais, nem menos formal, é a mesmíssima coisa. Então agora aqui, olha para as duas sentenças do I had the ice cream which, ou that talvez was in the freezer, e she's the girl whom, ou that talvez you met yesterday. Pare um pouquinho e pense se nessas sentenças o uso do that é aceito. Pare um pouquinho e veja se as duas sentenças cumprem os dois pré-requisitos. Agora, para pensar um pouquinho, pausa o vídeo e depois volta para cá. Pausa aí. Feito? Então vamos nessa. Vamos lá. Na sentença 1, I had the ice cream. Nesse ponto da sentença, após ice cream, não há vírgula, não há preposição. Quer dizer, se não há vírgulas, é uma defining clause. Então, nesse caso, eu posso tranquilamente trocar o which por that. Eu posso falar em I had the ice cream which was in the freezer, ou I had the ice cream that was in the freezer. Dá no mesmo, tá? E na sentença de baixo, she is the girl, e aí mais uma vez, neste ponto da frase, após the girl, você não tem nem vírgula e nem preposição. Então, she is the girl pode ser who, pode ser whom e pode ser that também. You met yesterday. E aí, mais uma vez, como eu falei antes, são regras fáceis. A questão é muita regrinha pequena avulsa. Para você confundir uma com a outra, 2 segundos. Então, isso aqui tem que ser bastante estudado, bastante praticado com tarefas também. Última tela de gramática, vamos lá. Isso não existe em português, que é você montar uma oração subordinada sem o pronome relativo. Por exemplo, esta é a lâmpada que eu comprei. Esta é a lâmpada eu comprei.
fazer a frase sem este que. Isso não tem em português. Em inglês tem. E nem é informal, é algo super natural para eles. Esta retirada do pronome relativo. E para isso há 3 regras que estão na sua tela, na tarja amarela. Primeiro, tem que ser uma defining clause, ou seja, sem vírgulas. Segundo, esse relativo não pode ser ligado ao sujeito da subordinada. Não pode fazer referência ao sujeito da subordinada. E terceira regra, não pode haver preposição antes. Certo? Então, vamos lá. Não pode ter vírgula, não pode se relacionar com o sujeito da subordinada e nem ter preposição antes. Note que aqui eu coloquei 3 sentenças. This is the car that we crashed last year. I believe the things that she told us. E they killed the dog that bit her. Agora quero que você pense se as 3 sentenças aceitam esta retirada do that, esta omissão do relativo ou não. Quer dizer, se as sentenças cumprem os 3 pré-requisitos. Para você pensar agora um pouco, pausa o vídeo e aí você volta para a gente conferir isso juntos. Perfeito? Pausa o vídeo aí. Joia? Então vamos nessa. Na primeira sentença, como eu falei antes, relativos referem-se a quem vem antes deles. Então, na sentença 1, that refere-se a the car. Perceba que, logo de cara, sem vírgulas, é uma defining clause. Regra 1, cumprida. Beleza. Regra 2, the car não é sujeito na subordinada, porque fomos nós quem batemos o carro. Então, não é ligada ao sujeito perfeito. Regra 3, não ter preposições antes do relativo e não tem nada antes do that. Então, a tua sentença 1 cumpre as 3 regras de não ter vírgulas, de não ser ligada ao sujeito e não ter preposição antes. Então, a sentença 1, eu posso sim falar em This is the car we crashed last year. Sem which, sem that, sem nada, tá certinho. Joia? Sentença 2 agora. That fala sobre the things, porque sempre é quem está antes, certo? Não tem vírgulas, é uma defining clause, regra 1, ok. The things não é sujeito na subordinada, porque foi ela quem nos contou coisas. Então, não é ligada ao sujeito, perfeito. Regra 3, não tem preposição bem ali antes. Então, mais uma vez, eu posso retirar esse that tranquilamente. E a sentença ficaria I believe the things she told us. Tudo bem. Agora, para a frase 3, não tem vírgulas, é uma defining clause. Agora, probleminha aqui, ó. The dog é sujeito na subordinada. Por quê? Foi este cão quem a mordeu. Então, como the dog é sujeito, eu não posso fazer a omissão do relativo. Então, aqui tem que ser they killed the dog that bit her. They killed the dog which bit her. E pronto. Então, sentenças 1 e 2 eu posso usar which, that ou nada. Porque nem the car e nem the things seria sujeito. Agora, na 3, essa omissão não pode rolar, porque the dog é sujeito na subordinada. Joia? Então, note, como eu falei antes já, são várias regrinhas fáceis, porém são muitas. Isso quer que você estude isso com mais calma. Então, caso queira, reveja os vídeos com mais calma, treine em tarefas sobre isso, porque isso cai bastante em provas por aí. Perfeito? É só. Um beijo, boa semana, bons estudos, até mais!